Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu pedi uma palavra ao Senhor e eu estava meditando agora há pouco e saiu exatamente essa palavra, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versículos 1 ao 3. O título é Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Antes eu vou fazer uma pequena oração. Pai querido e Pai amado, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, há uns dias atrás eu estava repousando, descansando um pouco, e eu ouvi, não sei se foi o Senhor, não sei se foi um anjo, mas alguém falava: quando você vai pregar? E já faz um bom tempo que eu não prego, Deus. E eu estou aqui, Senhor, à disposição do Teu Espírito Santo, pedindo para que Teu Espírito Santo me direcione para que não sejam as minhas palavras, o que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer falar comigo e com a Sua igreja, Pai. Com aquele que está ouvindo, Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E a partir daí que eles foram enviados para outros lugares. Então a gente vê aqui nessa palavra, é interessante que eu estava orando, eu estava meditando e eu me lembrei dessa palavra. E algumas vezes Deus me deu essa palavra. Porque naquela época, olha só, estavam Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Manaém e Saulo. E eram profetas e doutores. Saulo, que depois foi transformado como apóstolo Paulo. Então todos eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Então eles estavam juntos. Eram pessoas que estavam juntos fazendo a obra do Senhor. Só que eles não estavam de qualquer maneira. Eles estavam fazendo jejum. Eles estavam ali em momento de comunhão, em momento de separação com Deus. Eles não estavam parados. E do nada o Espírito Santo, disse o Espírito Santo, não foi uma pessoa, não foi da própria pessoa. O apóstolo Paulo foi com ele, pegou ele, não, vamos para tal lugar. Não, foi o próprio Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então já não era mais Simeão com Níger, com Lúcio, com Manaé, junto com Saulo e Barnabé. Já era só Saulo e Barnabé. Mas foi o Espírito Santo que falou, que separou eles dois para os próximos lugares que eles tinham que ir. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, aquelas pessoas que já estavam convivendo com Saulo e com Barnabé, fazendo a obra, jejuando, eles estavam ali. Eles tiveram aquele tempo com eles. Mas foi o Espírito Santo que falou com Saulo e
Barnabé, várias vezes Deus já me deu essa palavra. Porque quando o Espírito Santo, ele separa pessoas para caminhar com a gente, não vão ser todos que vão estar do nosso lado. E vai ter momento que o Senhor, ele vai nos apartar e colocar algumas pessoas, ou às vezes sozinhas, só a gente e Deus. Então a gente tem que ficar atento, porque não é o que eu quero, não é a minha vontade. Você vê que eles estavam em jejum, eles estavam orando. E a coisa mais linda é que o Espírito Santo que falou: apartai-me a Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então foi um chamado do Senhor, foi uma obra que ele tinha. Eram lugares que só eles dois poderiam ir. Só eles dois. Tanto que mais para frente já foi, não foi mais Barnabé, foi Silas com Paulo. Aí passaram outras situações, outros lugares. Mas foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus que falou. Enquanto eles estavam ali jejuando, orando. Isso é uma coisa muito linda, sabe? A sensibilidade do Espírito Santo é que a gente tem que pedir a cada dia. Ter esse discernimento do Espírito Santo. Porque muitas das vezes vai vir no coração o desejo de sair de um ministério, o desejo de sair de um lugar. Só que você tem que ter essa certeza no teu coração, como o apóstolo Paulo com Barnabé, que eles ouviram a voz de Deus. Mas eu creio que não foi só eles, foram os outros também. E aí o que eles fizeram, os outros? Ficaram tristes, choraram, ficaram chateados? O que eles fizeram? Eles continuaram jejuando, orando e impôs as mãos sobre eles. Abençoaram, né? Impôs as mãos, despediram. E no versículo 4, né, que fala que Saulo e Barnabé pregam em Chipre, Elimas, o encantador, né? Que eles estavam de encontro com esse encantador. O 4. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então ali eles começaram a fazer aquela obra. Então tinha que ser aqueles dois. Não podia ser aqueles outros junto com eles, mesmo que eles estavam orando, jejuando. Mas Deus tinha um chamado com aqueles outros profetas e doutores. Mas com Paulo e Barnabé já eram outros lugares, eram outras obras. Mas é muito lindo que eles despediram eles, continuaram em jejum e oração, despediram, mas o apóstolo Paulo ficou atento. Então já não era mais aquele grupo de pessoas. Então é assim na nossa vida, não é assim na nossa caminhada? Que a gente vai estar com algumas pessoas, daqui a pouco vai estar com outras, daqui a pouco vai estar com outras e com outras. Então a gente não sabe até quando que a gente vai ficar com cada pessoa, o propósito que a gente tem com cada um. Mas é sempre em prol da salvação de um dos outros. E eu deixo essa palavra para reflexão, porque seja quem o Senhor colocar no nosso caminho, sejam amigos, sejam pessoas próximas, sejam novas pessoas que virão, eu não sei. Mas Deus, a gente tem que ouvir, como o apóstolo Paulo, né, como Barnabé, como os outros, tem que ouvir essa voz do Espírito Santo, falando: apartai-me, Renata, não sei quem, não sei quem, não sei o que, para a obra que eu os tenho chamado. Porque a gente tem que ter essa certeza no nosso coração. Chegou o nosso tempo de sair de tal lugar, de sair de tal ministério, ou chegou o nosso tempo de realmente a gente continuar? O Senhor quer que eu continue, ou quer que eu vá para um outro lugar com outras pessoas? Porque ali eles ouviram a voz do Espírito Santo. Agora, se eu não ouço a voz do Espírito Santo, falando para eu sair de um lugar, ou se eu ouço para sair porque chegou a hora, é porque chegou a hora, chegou o tempo. E a gente não pode ficar triste se alguém sair do ministério. A gente não tem, porque a gente fica triste com todas as pessoas que saem. Eu choro porque eu fico triste com cada um que sai do ministério, que cada um, sabe? Só que aqui o Espírito Santo
falou claramente: apartai-me a Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E aí o próprio Espírito Santo enviou eles para Seleuce, para Chipre. Me perdoe, né, que é o segundo vídeo que eu choro, mas é a realidade. Então você vê que quando é algo direcionado pelo Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que vai junto. Mas se não for o Espírito Santo, se não fosse o Espírito Santo, se Paulo com Barnabé quisessem sair para fazer a obra sem o Espírito Santo mandar, o Espírito Santo ia junto? Não, ele não ia. Mas o que fala? Eles foram enviados pelo Espírito Santo e desceram a Seleuce e dali navegaram para Chipre. E daí eles foram fazendo outras obras, né? Porque ali eles tinham uma obra para fazer e depois foram em outros lugares. Mais para frente, Deus já colocou Silas no caminho dele, né? Então, assim, no caminho do apóstolo Paulo. Mas é essa certeza que a gente tem que ter no nosso coração. Porque tem hora que a gente quer sair de um ministério e não é para sair. Ou não quer sair, Deus quer que a gente saia. E Deus faz várias situações para a gente sair. Então, assim, é várias situações. Eu não vou expor aqui, porque eu já passei. Mas a gente tem que ter essa certeza no nosso coração. Que vai ter momentos na nossa vida que o Espírito Santo, ele vai apartar a gente com outras pessoas para fazer a obra do Senhor. E a gente tem que ser sensível à voz de Deus. Não pode ser uma coisa porque eu quero ficar em tal lugar, não. Mas se foi o Espírito Santo que falou, você pode ter certeza que ele vai direcionar as pessoas, que ele vai apartar as pessoas, que ele vai enviar para os lugares que ele quer para fazer a obra da salvação, para salvar almas. Então que a gente tenha essa certeza no nosso coração, que a gente, quando a gente não tiver certeza de algo, fico no lugar, fico, não fico, Senhor, está acontecendo isso, aquilo, pergunta ao Espírito Santo. Porque ali é a coisa mais linda, eles estavam em jejum, em oração, buscando. Eles estavam ali, em união, fazendo a obra, normalmente, mas do nada, o Espírito Santo chegou o momento de Paulo sair daquele grupo com Barnabé e ir para fazer missões em outros lugares. Mas o Espírito Santo esteve com eles, como também esteve com aqueles outros profetas e doutores. Mas chegou aquele momento dele. Mas é muito lindo, e eu estou buscando isso do Senhor, ouvir a voz do Senhor, ouvir mais a voz de Deus, porque tem a palavra de Deus, mas também tem o Espírito Santo que tem a voz mansa e delicada. Eu já ouvi muitas vezes. E eu quero ouvir mais. Porque a gente não pode fazer na emoção, na carne ou na vontade. Ali, o apóstolo Paulo, se você começar a estudar mesmo o apóstolo Paulo, ele não fazia nada sem o direcionamento do Espírito Santo. Ele não ia para nenhum lugar sem direcionamento do Espírito Santo. Tudo ele tinha a direção do Espírito Santo. E a gente tem que buscar essa direção do Espírito Santo em tudo, em fazer a vontade do Senhor a cada dia. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra para a vossa reflexão, que é muito, muito profunda, muito forte, porque nos mostra o quanto que a gente precisa ter essa certeza da voz do Espírito Santo. Não é algo porque alguém fez algo contra a gente, ou porque está acontecendo algo no ambiente de desvalorização, não sei, mas é o próprio Espírito Santo que falou que apartai-me Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então foi o próprio Deus que falou: acabou seu tempo aí. Acabou seu tempo aí, chegou seu tempo aí, porque vocês vão ter missões em outros lugares, só vocês dois vão poder fazer. Tem coisas que só a gente com Deus vai poder fazer. Tem coisas que vai ter pessoas que vai estar com a gente um certo tempo. Então a gente tem que ficar atento à voz do
Espírito Santo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia!